Vamos continuar nossas reflexões na Palavra de Deus, tentando tirar lições práticas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa espiritualidade cristã. Eu queria te compartilhar com vocês hoje um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 14 e 15. Eu farei a leitura desses dois versículos para você e na sequência nós vamos ter a nossa meditação na Palavra do Senhor. A Palavra de Deus então diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas, todos o elogiavam. Vejam, vamos olhar para esse texto e tentar tirar coisas relevantes para a nossa vida, para a nossa espiritualidade. O texto começa dizendo que Jesus voltou para a Galiléia. É interessante que a maior parte do ministério de Jesus foi desenvolvido na Galiléia. Na Galiléia. Então, se você for imaginar Israel naqueles dias, tinham três divisões principais. Imagine Israel como algo comprido, assim. Então vamos imaginar como se fossem três estados, tá certo? E embaixo, no sul, nós temos aí a Judéia, no centro tem a Samaria e no norte tem a Galiléia. Então os judeus ficavam aqui na Judéia, a Samaria no centro e a Galiléia em cima. Os judeus não se davam com os samaritanos, eles até viam os samaritanos como se Deus tivesse criado aquele povo, os samaritanos, para ser combustível do inferno, carvão que iria alimentar o fogo do inferno. Eles não gostavam, não se davam por diversos problemas religiosos e políticos que eles tinham tido através da história. Na Galiléia, eles também não gostavam muito, mas por outra razão. Era uma mistura de povos na Galiléia. A Galiléia era chamada de Galiléia dos gentios. E dessas três regiões, era onde a pobreza estava de forma mais evidente, mais abundante, mais clara. E Jesus aqui diz que ele volta para a Galiléia. E é lá que ele desenvolve, como eu já disse, grande parte do seu ministério. A maior parte do seu ministério foi desenvolvido na Galiléia. O que eu quero dizer com isso? O que a gente pode aprender com Jesus aqui? Jesus, ele vai para o meio da pobreza, para o lugar onde as pessoas estão carentes, onde as pessoas têm necessidades, onde as pessoas estão cheias de sede, sede por justiça, sede de cura, porque são muitos os enfermos ali naquele local também. E é no meio dessas pessoas oprimidas por outras, pelos políticos, pelos religiosos, oprimidos de todos os lados, que Jesus desenvolveu a maior parte do seu ministério. Talvez você pense, eu não. Eu gosto de estar com gente como eu. E essa é a verdade, que muitas vezes nós, seres humanos e nós crentes, nós gostamos de estar em igrejas e ambientes de pessoas semelhantes a nós, que se vestem como nós, que têm mesmo nível cultural nosso, que tem mesmo nível econômico do que o nosso, que fala com o mesmo jeito, seja com as mesmas gírias, com aquele jeitão típico. Então a gente gosta de estar com pessoas semelhantes a nós, mas a gente aprende com Jesus que nós não devemos estar simplesmente com pessoas que nós gostamos de estar, mas no meio de pessoas que precisam do socorro, que precisam de justiça, que precisam do evangelho, que precisam de uma nova esperança. Pessoas que não conhecem verdadeiros amigos, estão carentes de verdadeiros amigos. Pessoas que precisam de consolo, pessoas que andam sem paz e precisam de paz. Então, meu irmão, minha irmã, o teu lugar não é simplesmente onde você gosta de estar, mas é onde Deus quer que você esteja. Sabe aquele emprego que você orou tanto e Deus te deu e você conseguiu? E agora parece que se tornou um inferno. Você fala assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Deus me tira desse lugar. E Deus não está te tirando, não está abrindo outra porta. E aquilo parece um inferno. As pessoas parecem demônios ao teu redor. Pessoas sem compaixão. Pessoas fofoqueiras. Pessoas que destroem uns a vida dos outros. E você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Pois é. Deus está te enviando à sua Galiléia, está te enviando no meio de pessoas que precisam ouvir de Deus, de pessoas que estão sem paz, que estão angustiadas, que estão se destruindo. E Deus te envia como um luzeiro, como um espelho bem limpo pelo Espírito Santo para refletir a glória de Deus na sua vida e transformar esse ambiente. Então, meu irmão, muito cuidado
com aquela espiritualidade que você vai na igreja que você gosta, para sentar perto de pessoas que você gosta, para fazer coisas que você gosta, do jeito que você gosta. Porque não é assim para muitos? Vai na igreja e se tem algum probleminha, já troca de igreja. Aí tem um probleminha de novo, troca de igreja de novo. Por quê? Porque eu tenho que achar um lugar favorável a mim. Vai em igrejas onde elas são servidas, não em igrejas onde elas estão dispostas a servir na igreja e com a igreja fora da igreja. Jesus estava lá para servir. Ele veio ao mundo para servir em nome do Pai. E ele vai para a Galileia no poder do Espírito Santo. Essa é outra característica que nós temos que conversar aqui. Muitas vezes a gente se coloca, muitas vezes não, porque são poucos, né? Dos poucos que se dispõem para a obra de Deus, ainda são menos ainda aqueles que buscam o preenchimento do Espírito Santo, estarem cheios do Espírito Santo. Ah, pastor, mas nós somos reformados. Se você é crente é porque você é batizado no Espírito Santo, é porque você nasceu de novo. Então eu tenho o Espírito Santo. Não estou falando se você tem ou se você não tem. Eu estou falando de você estar cheio, transbordante do Espírito Santo, assim como Jesus estava quando ele foi cumprir a sua missão na Galileia. Você precisa estar no poder do Espírito. E para isso, meu irmão, você quer fazer a obra de Deus, ser uma bênção no nome dele, abençoar vidas, você precisa se encher do Espírito. Como, pastor, que eu vou me encher do Espírito? Você tem uma vida de oração? Você tem orado? Ou você só faz aquelas orações quando você precisa de alguma coisa? Senhor, eu preciso disso, me dá em nome de Jesus, amém. Obrigado pela comida de hoje, em nome de Jesus, amém. Ou você tem um relacionamento com Deus, chora na presença dele, ri na presença dele, dança e pula de alegria e celebra pelas vitórias na presença dele, fala com ele, está em comunhão com ele, busca a face dele. Você lê a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus. Tem crente que acha porque decorou alguns versículos, está tranquilo. O diabo sabe a Bíblia inteira de cor, ele vai para o inferno. Não estou falando de você decorar, papagaio decora e fala também. Eu estou falando de você estudar a palavra de Deus, abrir a Bíblia, num texto, com começo, meio e fim, não é isso? Numa unidade ali, num texto onde você vê que a história começou aqui e acabou aqui, o assunto começou aqui e acabou aqui, então eu vou ler isso, você vai ler até entender, se você não entendeu, você pergunta para alguém, e aí você entendeu, o que você vai fazer? Você fala, e agora? Que o texto disse isso, como que isso pode mudar a minha vida? Deus, o que isso tem a ver para mim? E você se coloca diante de Deus, e aí, nesse relacionamento de oração, desse relacionamento de crescimento na palavra de Deus, desse caminhar junto com o povo de Deus, de estar na igreja, junto com os irmãos na fé. Esses são coisas importantes. Sem essas três coisas você não vai se encher do Espírito. É a palavra de Deus, é a oração e é a comunhão com os irmãos na fé, é o estar na igreja, é o andar junto, é o chorar junto do povo de Deus, é orar uns pelos outros, é ministrar a palavra uns para os outros, é cantar louvores juntos uns com os outros. Jesus então ele volta para Galileia, para o lugar que a maioria não gostaria de estar, mas lá ele estava, porque lá é que o Pai gostaria que ele estivesse ministrando, curando, libertando, levando esperança. Mas ele não foi de forma louca, ele foi cheio do Espírito. E é assim que nós devemos ir para cumprir a palavra de Deus. E o texto aqui fala que a fama dele se espalhou por toda aquela região e todos elogiavam ele. Ah, pastor, então é isso. Agora eu gostei, agora o texto ficou interessante. Então quer dizer que se eu tiver no meio dos carentes, dos necessitados, dos oprimidos, daqueles que precisam ouvir o Evangelho, e se eu buscar o preenchimento do Espírito Santo, eu vou ser elogiado, engrandecido, glorificado, as pessoas vão me engrandecer, isso eu quero, então vale a pena. Meu irmão, você entendeu errado o texto. Isso aconteceu para Jesus. Quando você vai hoje, cheio do Espírito Santo, cumprir a missão dele, você não vai em seu nome, você vai no nome dele, se você for crente de verdade, e se você for humilde e com coração de servo, é assim, você vai no nome dele, então você vai para onde Deus quer, no poder do Espírito Santo, mas para fazer o nome não o seu, como alguns pastores famosos do nosso país, e que muito crente imaturo e bobinho segue, que quer engrandecer o próprio nome. Não, você vai para Galileia, para o lugar onde Deus quer que você esteja, no poder do Espírito Santo, mas para fazer o nome de quem grande?
daquele que você representa, o nome de Jesus. Porque você não vai em seu nome, mas no nome dele. Cuidado, meu irmão, com as vezes que você faz as coisas e espera muito reconhecimento e muitos elogios. Porque você não está aqui para ser elogiado. Você não está nesse mundo para ser elogiado. Você não está na obra de Deus para ser elogiado e reconhecido. Você está na obra de Deus para fazer o nome de Jesus conhecido, para que ele seja elogiado, engrandecido e glorificado, porque você está no nome dele, na obra que é dele, no poder do Espírito que é dele, na missão que é do Pai que te enviou, no poder do Espírito, no nome do Filho, para a Galileia, por meio dos sofridos, por meio dos oprimidos, por meio daqueles que estão sem esperança. Então, olhemos para esse texto e venhamos compreender o que Deus quer de nós. Jesus, então, ele vai por meio daquelas pessoas. E ele agora, a agenda dele não é a agenda daquelas pessoas. Se você der uma olhadinha para o texto, fala assim, ele ensinava nas sinagogas. Veja que muitas vezes o ministério que é seguido por muitos crentes e que muitos projetam são os ministérios dos sinais, das maravilhas, são os ministérios das profecias e eu diria das profetadas, porque misericórdia o que tem sido falado supostamente em nome de Jesus, mas é somente no nome do homem, do egoísmo, do materialismo, do engrandecimento do eu, do ser humano e não do Cristo vivo, ressurreto. Jesus, é certo que ele curava, é certo que ele fazia sinais e maravilhas, mas ele ensinava. E isso a igreja no Brasil está precisando muito. O povo de Deus está sendo destruído porque falta o conhecimento de Deus. Já aconteceu isso na história de Israel e está acontecendo isso hoje na história da igreja evangélica brasileira. O povo evangélico era, até anos atrás, décadas atrás, um povo que conhecia a palavra de Deus. Hoje o povo evangélico é um povo ignorante, que segue só profetas e suas profecias. Desculpem a agressividade da palavra, mas é a indignação desse servo de Deus. Nós não temos sido povo de Deus, sido profetas no sentido que ensinam a palavra e a verdade de Deus. Porque nós somos muito mais engrandecidos. Nós, não Cristo. Quando nós demonstramos poder e as pessoas confundem, atribuem o poder a nós. Mas quando a gente fala que vai ensinar a Bíblia, que vai ler a Bíblia, muitos fogem. Então, meu querido, veja só o que Deus tem para você e para mim hoje. Vá para Galileia. Não procure um lugar de conforto. Não procure um lugar que você deseja estar simplesmente. Mas descubra no coração de Deus. Ouça dos lábios de Deus aonde Ele quer que você esteja. Qual é o trabalho, qual é o ministério que Ele tem para você. E aí, mesmo que seja um ambiente desconfortável, mesmo que seja um ambiente que muitos não querem estar lá, vá. Mas não vá loucamente, vá no poder do Espírito e para isso se prepare. Ore, leia a Bíblia, viva em comunhão na igreja. Saia da tua posição, vá no poder do Espírito Santo. Vá não para ser engrandecido e elogiado, mas para que Cristo seja engrandecido, para que Cristo seja conhecido, para que Ele, o Senhor, seja glorificado. Ensina a palavra de Deus, direcione aqueles que não conhecem Cristo pela palavra de Cristo. E aí então, os olhos deles serão abertos. E eles também se tornarão discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Serão também servos do reino de Deus. Façamos isso para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.